E a questão do que está escrito, né? Maldito aquele que for pendurado no madeiro. Aqui Paulo, pessoal, ele usa Deuteronômio, né? Como se estivesse falando do mesmo tipo de morte. Inclusive tem até alguns professores por aí que falam que Paulo adulterou Deuteronômio, porque Deuteronômio não fala de crucificação. Mas Paulo não está falando nesse sentido. Paulo não está falando que Deuteronômio está profetizando a crucificação de Jesus. Ser pendurado no madeiro era uma punição. Madeiro não necessariamente também, pessoal, quer dizer crucificação, tá? Vou dar exemplos aqui. Inclusive, o Novo Testamento utiliza-se muito da metodologia, né, Pardês, que no caso esse daqui seria o remês. Deuteronômio 21, 22 diz assim: quando também em alguém houver pecado, digno do juízo de morte, e for morto, e o pendurares no madeiro, o seu cadáver não permanecerá no madeiro, certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto pendurado é maldito de Deus. Assim não contaminarás a tua terra que o Senhor teu Deus te dá em herança. Aí muita gente cria polêmica, né? Porque aqui é enforcamento, tá? Em Deuteronômio. E aí todo mundo está falando que Paulo está forçando a barra porque Jesus foi crucificado, né? Porque foi uma morte romana, era da crucificação. Só que o termo madeiro, ele vai além disso. O termo, até porque na crucificação era feita de madeira, correto? Tem a palavra kitalui, pendurar, matar por enforcamento, ser pendurado, suspender para exibição. Então faz parte também. Paulo não está fazendo aqui, ele não está assim, manipulando informação, correto? O termo talui, né? Inclusive em Gênesis 40, esse mesmo termo talui, ele é utilizado aqui, pendurado no madeiro. Em Gênesis 40, 19 diz assim: dentro ainda de 3 dias Faraó tirará a tua cabeça e te pendurará no madeiro. Isso aqui é do copeiro, tá? E o copeiro, ele foi o quê? Crucificado? Não, ele foi enforcado. Né? Você vê aqui, ó. Mas o padeiro mor enforcou como José havia interpretado. Ou seja, enforcamento, tá bom? Mas por que Paulo tira isso de Deuteronômio? Porque Jesus ele foi pendurado no madeiro. Porque ele foi exposto publicamente. Paulo não está querendo dizer que Deuteronômio 21 está falando de crucificação, como alguns professores por aí tentam colocar isso para fazer polêmica, né? Como se Paulo tivesse, né, fazendo uma montagem ali, né, tirando do contexto para dar uma nova interpretação. Não. O termo talui, você pendurar no madeiro, ele quer dizer também exposição pública, e não necessariamente apenas enforcamento, tá? Agora vamos ver o que os primeiros cristãos falam sobre a lei, né? Para vocês verem que é muito diferente a interpretação dos primeiros cristãos para os cristãos de hoje. Tertuliano, o que Tertuliano fala? Mas como o apóstolo poderia chamar maldição uma lei que ele mesmo declara ser santa? Olha que bacana, ele tem um senso crítico. O apóstolo não chamou a lei de maldição, mas disse que estão debaixo da maldição aqueles que não permanecem em todas as coisas escritas na lei. Exatamente. Não é a lei que é maldita, sim quem permanece nela cai em maldição. E aquelas leis que Paulo falou aos Gálatas são aquelas leis ali, são morais, tá? Elas servem para todos os povos. Orígenes. A lei é espiritual, mas o homem, por causa do pecado, torna-se sujeito à maldição. Olha só, perfeito. Agostinho de Hipona. A lei é boa, a culpa não está na lei, mas naqueles que a usam ilegalmente. Exatamente, é isso. João Crisóstomo. Muitos estavam debaixo da maldição, e ele mesmo, estando livre dela, encarregou-se de libertá-los dela. Pois assim como aquele que é pendurado é maldito, Cristo tomou sobre si esta maldição. Clemente de Alexandria. A lei não é má, mas boa. Ou seja, olha a diferença da interpretação dos primeiros cristãos para os de hoje. Que a maioria fala, não, a lei era maldita, né? Cristo nos resgatou, Cristo ali, ele é o fim da lei. Inclusive a gente vai tratar, o próximo vídeo vai ser sobre Romanos 10:4, a gente vai contextualizar essa informação.
Então, pessoal, o texto de Gálatas 3, ele não está falando que a lei era maldita. E sim, Cristo lhe resgata da maldição da lei. Mas em que sentido? Como que ele resgata? Através de seu espírito, a pessoa tem a facilidade de obedecer. Por isso que ela não cai em maldição. Esse é o contexto, tá, pessoal?